Então, eu vim falar do maior inimigo do pobre. Quem é o maior inimigo do pobre, pessoal? A inflação. Então, só para a gente entender aqui, para contextualizar para o vídeo aqui, para o que eu vou falar. Inflação nada mais é do que a perda de capacidade de compra em relação à moeda. A moeda, a inflação é o seguinte, imagina só, que eu tenho essa caixa de fósforo e ela custa R$ 1. Beleza. A inflação ela é o seguinte, se ela está custando R$ 1, aí daqui a um ano ela passa a custar 1,50. Ou seja, ela subiu 50%. E o que de fato acontece? Esse preço subiu 50% por causa da inflação. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte, que tecnicamente os salários também sobem. Mas só que o salário ele sobe 6%. Ou seja, literalmente a pessoa que ganha um salário, ou não um salário, mas quem ganha um salário em si, quem é assalariado, vamos colocar assim, quem é assalariado perdeu capacidade de compra em relação a essa caixa de fósforo. Tem produtos que vão subir 30%, 25%, 15%. O que a gente tem que entender é o seguinte, que na média, os produtos, alimentos e produtos de consumo de maneira geral, sobem acima da média do crescimento, do reajuste dos salários. Então, quem é assalariado, o pobre e a classe média, perde poder de compra. Por isso que a inflação é o maior inimigo do pobre. Como que resolve isso, cara? Infelizmente não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer, porque isso não depende das pessoas, isso depende dos governantes. Então, mas o que é a inflação em si? A inflação, como eu falei, é a perca do poder de compra. Beleza, a gente entendeu. Mas o que gera a inflação? O que gera a inflação, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, é isso aqui, ó. Uma nota aqui, tá vendo? O que acontece? Tem uma nota dessa aqui. A inflação é a impressão de notas. Hoje eu coloquei essa nota aqui para ilustrar, mas hoje não é só papel, hoje é só números também, a aumentar os números lá na tela lá do computador do Banco Central. A inflação ela é causada pela emissão de novas moedas. E o que acontece? Como que o Estado, como que a economia, ela não cresce em relação à quantidade de novas moedas que estão entrando? Então, as moedas que já existem, entendeu? Elas serão diluídas. Porque, por exemplo, imagina que a riqueza toda que existe no país seja R$ 10. Todas as riquezas estão concentradas aqui nesses R$ 10. E tudo, a riqueza em si, essa caixa de fósforo. Vamos imaginar assim, se o Estado ele vai lá e imprime mais duas notas dessa aqui, ou seja, vai para R$ 30, e a economia, a economia particular, né, as indústrias, a economia como um todo cria mais uma caixa de fósforo, a gente vai ter duas caixas de fósforo e três notas dessas. Ou seja, o dinheiro ele perde valor em relação aos produtos que tem. Isso que é inflação. E como que as pessoas não conseguem se proteger, que não existe investimento que consegue bater a inflação real, está todo mundo sendo diluído, principalmente os pobres e a classe média. Por isso que a inflação é o maior inimigo dos pobres. E não tem muito o que fazer em relação a isso, porque não depende do povo, depende dos governantes. E como que os governantes devem... Imagina só, o Estado, ele deve em reais. O Estado, ele deve em reais. E ele mesmo imprime esses reais. Ou seja, se ele imprime cada vez mais reais, ele deprecia esse dinheiro, significa que ele tá pagando, entre aspas, a dívida dele, diminuindo a dívida dele em função da diminuição do valor monetário. Eu não sei se ficou compreensível para vocês, mas o que acontece? Se o Estado deve R$ 1 milhão e ele deprecia essa moeda em 20%, ainda que ele pague uns juros de 15%, na verdade ele está diminuindo a dívida dele
somente diluindo o valor do dinheiro. Entendeu? Então o Estado ele sempre vai ter interesse em depreciar a moeda. Então para a gente não tem muita saída. A gente, nós pobres mesmo, pobres mortais, nós estamos lascados.